Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Versos 19 a 30. Para aqueles que estão nos visitando, nós estamos nesses dias pregando uma série de sermões na Epístola de Paulo aos Filipenses. Já chegamos hoje ao capítulo 2, versos 19 a 30. Eu leio e você acompanha silenciosamente, ok? Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos dê a bênção, a graça da iluminação. Senhor, dá-nos a tua graça, a fim de que possamos ter uma correta compreensão do sentido desta passagem. Que o Espírito Santo desvende os nossos olhos, a fim de que possamos contemplar na Escritura a beleza da tua santidade. E que, contemplando a tua glória na Escritura, nós sejamos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, segundo a imagem de Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Irmãos, nesta passagem de hoje, passagem que nós acabamos de ler, Paulo está aí
falando de seus planos pessoais. No verso 19, ele diz aí que espera mandar Timóteo aos filipenses. Ele diz que espera mandar, não imediatamente, não já, mas ele diz que faria isso o mais breve possível. Está aí no verso 19. No verso 23, ele diz que faria isso tão logo a sua situação estivesse definida. Que situação? Os irmãos sabem que Paulo estava preso, aguardando resultado judicial ou decisão judicial a respeito da sua condição. E no verso 24, ele diz que, dependendo da sua situação, ele mesmo pretendia ir a Filipos. Veja aí o verso 24. No verso 25, ele diz que achava necessário mandar Epafrodito imediatamente. Não mandaria Timóteo já, posteriormente ele faria isso, mas Epafrodito ele enviaria imediatamente a Filipos. É provável até que Epafrodito tenha sido o portador desta carta que nós estamos focalizando nestas semanas. É possível que ele levou esta carta aos filipenses. Então, Paulo está aqui a partir do verso 19 do capítulo 2, revelando os seus planos pessoais. Por isso, eu imagino que o leitor que estiver acostumado com o estilo de Paulo, ao ler esta passagem, ele pode pensar que Paulo está se preparando para terminar a sua carta. Porque, normalmente, aqueles que conhecem o estilo de Paulo sabem disso, normalmente, Paulo se prepara para terminar as suas cartas falando dos seus planos pessoais. Por isso, quem estiver lendo essa carta, quando chega aí no capítulo 2, verso 19, a partir do verso 19, pode imaginar que Paulo está se preparando para terminar a sua carta, porque ele começa a falar dos seus planos pessoais. Mas não é o caso aqui. Paulo não está terminando a sua carta ainda. Ele vai dizer mais coisas. A carta tem 4 capítulos. Ele está no 2º capítulo ainda. Então, Paulo não está terminando a sua carta. Então, a pergunta que fica é a seguinte: por que é que Paulo insere aqui, no meio da carta, os seus planos pessoais? Irmãos, essa pergunta tem intrigado os estudiosos. Eles ficam procurando razão, não é? Procurando encontrar razão para isso. Por que é que Paulo, de repente, começa a falar dos seus planos pessoais? Alguns estudiosos dizem que Paulo insere aqui estes seus planos pessoais porque Paulo deseja apresentar exemplos do seu ensino nesta sessão. Paulo não está inserindo os seus planos pessoais aqui por acaso. Ele vem ensinando ao longo do capítulo 2 e ele insere esses planos porque ele vai dar exemplos práticos daquilo que ele vinha ensinando no capítulo. Irmãos, eu acho que essa tese faz algum sentido. Vejam que no verso 19, Paulo diz aí que estava planejando mandar Timóteo tendo conhecimento
da vossa situação. Paulo escreve. Então, Paulo diz: eu estou planejando mandar Timóteo em breve, não farei isso já, pensando aqui na situação de vocês aí em Filipos. Que situação Paulo está se referindo aqui? Irmão, certamente Paulo está se referindo ao problema do qual ele vem tratando nesta sessão. Ele vinha tratando de um problema antes de inserir aqui os seus planos pessoais. Você que vem acompanhando essa série de sermões certamente se lembra de que Paulo tomou conhecimento de que havia problemas de divisões, a unidade da igreja estava correndo algum risco lá em Filipos, não é? E é disto que Paulo está tratando no contexto. Vocês se lembram que Paulo vem fazendo antes alguns apelos à unidade. Lembram que Paulo apelou dizendo: pensem a mesma coisa, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Paulo vem pedindo que os filipenses pudessem cuidar da unidade do Espírito. Ele diz: não façam nada por partidarismo, ou vanglória, ou orgulho. Paulo diz: sejam humildes. Ele vem dizendo isso. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. E a certa altura, vocês se lembram que Paulo apresenta o exemplo de Cristo. Ele diz: tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olhem para ele. Notem que Jesus abriu mão da sua condição gloriosa a fim de cumprir um papel humilde por amor a pecadores como nós. Portanto, Paulo diz: imitem a Cristo, desenvolvam a salvação de vocês. E ultimamente nós vimos que Paulo diz: e façam isso sem reclamação, sem murmurações nem contendas. Então esse é o contexto. Paulo está tratando de problemas com a unidade lá na igreja. Agora, quando chega no verso 19 do capítulo 2, Paulo diz: tendo conhecimento desta situação de vocês aí, então ele está se referindo a tudo isso, não é? Aos problemas da desunião lá entre os filipenses. Então ele emenda dizendo: tendo conhecimento do que está acontecendo aí, estou planejando mandar Timóteo. E por que é que Paulo quer mandar Timóteo? Aí eu creio que a tese de alguns estudiosos faz sentido aqui. Paulo pretende mandar Timóteo, é que Timóteo é um exemplo vivo do que Paulo vem ensinando aos filipenses nesta sessão. Então, Paulo não está aqui somente falando dos seus planos pessoais. Ele está também apresentando exemplos do que ele vem ensinando, exemplos práticos, exemplos vivos. Depois de dizer: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, depois de dizer: imitem a Cristo, para que vocês sejam luzeiros no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta, Paulo então apresenta exemplos de pessoas que ilustram muito bem o que Paulo vinha ensinando antes. Então, Paulo não inseriu aqui os seus planos pessoais somente sem razão, por acaso. Ele está ilustrando aquilo que ele vem ensinando. Então, se Paulo aqui não está apenas revelando planos pessoais, se Paulo aqui está também ensinando por meio de exemplos que ele apresenta,
A pergunta é: o que que nós podemos aprender com os exemplos que Paulo apresenta aqui? Então, quero que você aprenda aqui algumas lições com os exemplos que Paulo apresenta aos crentes filipenses e a nós também. O que que esses exemplos podem nos ensinar? Primeira lição: esses exemplos que Paulo apresenta aqui pode nos ensinar que o desenvolvimento da salvação, que a imitação de Cristo, que ser luzeiro no mundo não é coisa para crente ou para gente extraordinária. Então, quando eu olho para os exemplos que Paulo apresenta aqui do seu ensino, eu chego à conclusão, por meio destes exemplos, que esse negócio de imitar a Cristo e ser luz no mundo não é coisa para gente incomum, para gente extraordinária. Porque olhem os dois exemplos que Paulo menciona aqui. Paulo menciona dois crentes comuns, dois crentes ordinários, Timóteo e Epafrodito. Irmãos, pensem comigo, quem era Timóteo? Quem era Timóteo? Eu sei, à primeira vista você pode pensar que Timóteo era um cristão extraordinário. Afinal de contas, a gente tem 2 livros na Bíblia com o nome dele, não é? Primeira carta a Timóteo e segunda carta a Timóteo. Mas, irmãos, isso não significa que esses livros tenham sido escritos por Timóteo. Não, não foi isso. Os livros que têm o nome dele não foram escritos por ele, mas foram destinados a ele. São cartas que Paulo escreveu ao seu auxiliar Timóteo. Então, Timóteo era um jovem auxiliar de Paulo. O que eu estou querendo dizer é que Timóteo não é um personagem assim de primeiro escalão. Não é. E além disso, pelas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, a gente percebe que era um rapaz tímido, um rapaz com tendências à covardia. Paulo o tempo todo fica chamando a atenção de Timóteo, não é? Falando para Timóteo: olha, Deus não nos deu espírito de covardia, cara, levanta aí a cabeça, vamos que vamos, não é? Parece que Paulo está assim, tentando o tempo todo levantar o ânimo de Timóteo. Então, Timóteo era um auxiliar de Paulo e parece assim que era tímido, tendente à covardia. Além disso, parece que Timóteo não tinha boa saúde, não é? Paulo, a certa altura, recomenda que ele não tomasse só água, tomasse também vinho por causa de problemas estomacais. Paulo fala das suas frequentes enfermidades. Então, Timóteo era um sujeito assim, não é? Além disso, Timóteo era filho de pai gentio. Era filho de pai não crente. Foi educado pela mãe e pela avó na fé cristã. Lembra? Era filho de pai não crente. Portanto, foi criado num lar assim dividido. E se não fosse uma avó zelosa, talvez Timóteo não chegaria onde chegou. Isso acontece muito até hoje, né? Às vezes os pais são relapsos, não cumprem o papel de educar os filhos nos caminhos do Senhor. Mas de repente Deus usa uma avó piedosa que toma a frente e acaba salvando a pátria, não é? Acontece. Graças a Deus por essas avós, não é? Então, o ponto aqui é que Timóteo não é assim um cristão extraordinário,
excepcional, é gente comum, é gente ordinária, não é? Nesse sentido, Timóteo era alguém como nós, e, portanto, Paulo usa Timóteo como um exemplo de alguém que desenvolveu a sua salvação com temor e tremor, alguém que imitou a Cristo, alguém que foi luzeiro no mundo. Então, nós podemos aprender aqui que ser imitador de Cristo, ser luzeiro no mundo, não é para gente especial, não é só para gente extraordinária. É um chamado para todo e qualquer cristão. É isso que Paulo está mostrando aqui com estes exemplos. Mas e o outro exemplo? Epafrodito. Quem era Epafrodito, não é? Talvez tenha sido um líder lá da igreja dos Filipenses. Mas é um anônimo. Epafrodito. Quase nada sabemos a respeito dessa pessoa. É um cristão anônimo. Talvez se não fosse essa carta de Paulo aos Filipenses, Epafrodito teria passado pela vida sem ser notado, não é? Totalmente despercebido. Então, irmãos, é muito interessante que Paulo tenha escolhido gente comum, gente ordinária, para dar exemplo de imitadores de Cristo, que foram luzeiros no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Por isso, essa passagem nos ensina que ser luzeiro no mundo, pela imitação de Cristo, é uma possibilidade que está diante de todos nós. É uma possibilidade que está diante de todo e qualquer cristão. Não é coisa para gente especial e extraordinária, gente comum, ordinária, como você e eu, pode ser imitador de Cristo. Pode ser luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Irmãos, o meu ponto é, não tem desculpa. Não tem desculpa. Todos nós somos chamados para imitar a Cristo e sermos luzeiros no mundo. Há uma segunda lição. Além desta primeira lição, a segunda lição aqui, que nós podemos aprender com essa passagem, é que para ser imitador de Cristo, para ser luzeiro no mundo, você não precisa ser uma pessoa de grandes realizações. Não precisa. Não precisa ser um grande orador, um pregador de multidões, não precisa ter 1 milhão de seguidores no Instagram, não precisa. Não é disto que Paulo está falando quando ele apresenta estes dois exemplos, não é? O que Paulo diz nessa passagem sobre as realizações de Timóteo, por exemplo? Veja aí no final do verso 22. Paulo diz que Timóteo serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Olha, Paulo é extremamente econômico nas palavras para falar das realizações de Timóteo. Quais são as realizações de Timóteo? Ele coloca aí uma meia dúzia de palavras. Serviu ao Evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Paulo é econômico, ele usa pouquíssimas palavras para falar das realizações de Timóteo. E Epafrodito? Como é que Paulo fala aí das realizações de Epafrodito? Veja aí no verso 25. Paulo diz que ele é cooperador e companheiro de lutas, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades.
Olha o que Paulo está dizendo das realizações de Epafrodito. Epafrodito, ele diz aí, é meu cooperador, meu companheiro de lutas, não é? Está aqui na prisão comigo, mensageiro que vocês aí de Filipos enviaram para me auxiliar nas minhas necessidades. Olha, Epafrodito foi aquele crente lá da igreja de Filipos, escalado para a tarefa de levar uma oferta para o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. E como Paulo estava numa prisão domiciliar, Epafrodito também foi escalado para ficar lá junto com Paulo, dando apoio a Paulo lá na prisão, cuidando das necessidades de Paulo. E eu fico me perguntando, que tipo de necessidades de Paulo Epafrodito estava cuidando? Será que Epafrodito arrumava a casa? Será que ele fazia supermercado? Será que o Epafrodito sabia cozinhar? Será que o Epafrodito lavava banheiros? Eu não sei. Ele estava lá cuidando das necessidades de Paulo. É isso que Paulo está dizendo. Esta foi a tarefa dada a Epafrodito. Então, irmãos, a conclusão aqui é de que você não precisa de grandes realizações para ser um imitador de Cristo. Você não precisa de grandes realizações para ser luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você pode ser um imitador de Cristo, você pode ser um luzeiro no mundo, realizando as tarefas mais insignificantes. Oferecendo um copo d'água para o pregador, não é? Como o diácono faz aqui. Você pode ser luzeiro e imitador de Cristo, furando paredes, não é, Pedro? Conectando canos, não é? Pedro e o Elton estiveram lá na casa pastoral esses dias, atendendo às minhas necessidades lá, furando parede, conectando canos, não é? Como Epafrodito talvez estivesse fazendo lá para o apóstolo Paulo na prisão, cuidando das necessidades de Paulo. Então, irmãos, o exemplo que Paulo usa aqui de gente que imitou a Cristo, de gente que brilhou como luzeiros no mundo, era gente que estava fazendo tarefas aparentemente insignificantes. Isso ensina para a gente que você não precisa de grandes realizações para ser um imitador de Cristo. Você não precisa de grandes realizações para ser luz do mundo. Além disso, saiba que Deus pode usar aquilo que parece insignificante para glorificar o nome dele, para manifestar a glória dele, para abençoar a igreja, para promover o avanço do reino. Os evangelistas contam na Bíblia que, uma certa ocasião, Jesus se serviu da merenda de um jovem. O jovem tinha 5 pãezinhos, 2 peixes para merenda. E ele ofereceu a Jesus 5 pãezinhos, 2 peixes, e Jesus usou a merenda do jovem para alimentar uma multidão. Então, irmãos, veja bem, por mais insignificante que seja a realização, o Senhor pode tomar isso e fazer grandes coisas. Irmãos, vejam bem, o que Epafrodito fez? Ele foi o mensageiro de uma carta, um garoto de recado. Levou uma carta
que até hoje tem abençoado o povo de Deus. Talvez se Epafrodito não tivesse levado essa carta para os filipenses, você não estava aqui agora ouvindo a explicação dela e aprendendo com ela, sendo abençoado o povo de Deus ao longo dos séculos, sendo abençoado com a cartinha que o Epafrodito foi levar. Então Deus pode pegar um ato singelo, pequeno, e realizar grandes coisas, segundo a vontade dele. Então, irmãos, preste bem atenção. Não é o tamanho da realização que conta, não é? Você não precisa ser capaz de grandes realizações para ser um imitador de Cristo. Você não precisa ser capaz de grandes realizações para ser luzeiro no mundo. Irmãos, e qual era, então, o segredo desses homens, que era gente ordinária, comum, sem grandes realizações? Qual era o segredo desses homens? Eu respondo com a nossa terceira lição. O segredo é desenvolver um caráter igual ao caráter de Cristo. O que conta não é a grandeza do que você faz. O que conta é a grandeza do seu caráter. É isso que conta. Timóteo e Epafrodito não eram cristãos extraordinários. Não realizaram grandes tarefas. Mas Paulo deixa claro que eles cultivavam um caráter igual ao de Cristo. E é por isso que eles foram luzeiros no mundo. Notem aí o que Paulo diz no verso 22. Verso 22, ele diz o seguinte a respeito do caráter de Timóteo. Ele diz aí: conheceis o seu caráter provado. Timóteo estava com Paulo na plantação da igreja em Filipos. Quando Paulo plantou a igreja em Filipos, Timóteo estava junto com ele lá. Portanto, os filipenses conheciam já o caráter provado de Timóteo. O bom caráter de Timóteo já tinha sido testado e aprovado. E os filipenses viram isto de perto. Então, irmãos, para ser luz do mundo, as realizações não precisam serem grandes, mas o caráter precisa ser provado. Vejam o que Paulo fala do caráter de Timóteo aí no verso 20 e 21. Ele diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, por que Paulo escolheu Timóteo? Ele está dizendo: eu escolhi enviar Timóteo e vou fazer isso oportunamente, porque eu não encontro ninguém que, como Timóteo, tenha o interesse sincero no bem da igreja. No verso 21, Paulo contrasta o caráter de Timóteo com o caráter de pessoas que buscavam o próprio interesse e não buscavam o interesse de Cristo. De quem Paulo está falando no verso 21? Quem são essas pessoas que, em contraste com Timóteo, pensavam em si mesmos e não pensavam nos outros? De quem Paulo está falando aí? Irmãos, é difícil saber, nós não sabemos. Mas talvez seja que Paulo esteja falando daqueles a respeito dos quais ele falou lá no capítulo 1, verso 17. Lembra? Paulo disse lá no capítulo 1, verso 17, nós já passamos por lá, que lá na igreja de Roma havia algumas pessoas que pregavam a Cristo de maneira insincera.
Eram pessoas que não tinham real interesse na causa de Cristo. Eram pessoas que não estavam preocupados com o bem da igreja. Eles queriam era promoção pessoal. Eles queriam era fazer o nome deles grande e não o de Cristo. Então é possível que Paulo esteja fazendo esse contraste, tendo falado desses falsos obreiros. Paulo agora diz, olha, Timóteo não é assim. Timóteo tem um real interesse pela igreja. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que nisto o caráter de Timóteo era semelhante ao caráter de Cristo. Como Cristo, ele não pensava em si mesmo, mas nos outros. Por isso Paulo diz, eu escolhi Timóteo, porque eu não encontro ninguém que seja aqui como ele e que tenha um real interesse, um sincero interesse na igreja. É alguém que não pensa em si mesmo. E Epafrodito? Irmãos, vejam aí no verso 27, Paulo diz que Epafrodito adoeceu mortalmente. O mundo da época não tinha a facilidade de comunicação que o nosso mundo tem. O envio de uma carta demandava sacrifício de alguém. Eram viagens longas, eram viagens perigosas, cansativas, arriscadas. E ao desincumbir-se da sua tarefa de levar cartas, levar ofertas, Epafrodito adoeceu gravemente. Paulo diz aqui que ele correu o risco de perder a vida para servir a igreja de Filipos e para servir ao apóstolo Paulo. No verso 30, Paulo diz que Epafrodito, por causa da obra de Cristo, chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir as necessidades de Paulo. Então, Epafrodito também tinha um caráter igual ao de Cristo. Nisto, Epafrodito imitou a Cristo, pois serviu a igreja dos filipenses, serviu ao apóstolo Paulo de maneira sacrificial. Cristo é aquele que se sacrificou pelos outros. Cristo se sacrificou por gente que sequer merecia. O texto que lemos hoje, na hora da confissão, diz que Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. E Paulo diz, pode ser que por gente boa alguém se anime a morrer, mas Cristo não morreu por gente boa. Cristo morreu por gente ruim. Então, Cristo se sacrificou pelos outros. Então, quando Epafrodito se sacrifica pela igreja dos filipenses, se sacrifica por Paulo, a quem ele está imitando? Com quem que ele está aparecendo? Com Cristo. Com Cristo. Irmãos, e vejam o traço altruísta do caráter do Epafrodito. Vejam no verso 26. Paulo diz que ia esperar um pouco para mandar Timóteo, mas Epafrodito não. Epafrodito, Paulo diz, eu vou mandar agora, imediatamente. Por que Paulo resolve mandar Epafrodito imediatamente? Ele diz aí, porque Epafrodito estava com saudade lá dos filipenses, e Paulo diz, ele está angustiado, porque ele soube que vocês estão sabendo que ele ficou doente, e ele está preocupado aqui, angustiado com a preocupação de vocês. Olha, que traço de altruísmo! O Epafrodito não está preocupado com a sua enfermidade em si. Ele não está com autocompaixão, com dó de si mesmo. Ele está preocupado com a preocupação da igreja a respeito dele.
Ele está preocupado com a angústia que a sua enfermidade estava causando nos outros. Então, deste modo, meus irmãos, Paulo mostra aqui que todos nós podemos obedecer ao seu ensino nesta sessão. Paulo está mandando a gente a imitar a Cristo, ele está mandando a gente a desenvolver a salvação, ele está mandando a gente fazer isso sem reclamação para sermos luzeiros no mundo. E agora ele nos mostra exemplos para nos convencer de que qualquer um de nós, todos nós, podemos obedecer o seu ensino aqui. Timóteo e Epafrodito eram cristãos comuns, gente ordinária. Não realizavam grandes tarefas, mas, por ter um caráter semelhante ao de Cristo, brilharam como luzeiros no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Resumo da ópera: você e eu não temos desculpas. Você e eu podemos ser imitadores de Cristo Jesus. Você e eu podemos brilhar como luzeiros no meio de uma geração perversa e corrupta. E para encerrar, veja o verso 29. Verso 29, Paulo termina dizendo: recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Honrai sempre a homens como esse. Irmãos, aqui nós temos a lógica do reino de Cristo. A lógica do reino de Cristo é diferente da lógica dos reinos deste mundo. Cristo, o Rei, não pensou em si mesmo. Não ficou apegado à sua condição gloriosa, na qual ele sempre esteve por toda a eternidade. Abriu mão da sua glória porque pensou nos outros. Nasceu, viveu e morreu pelos outros. Qual foi a consequência disso? Paulo diz: por isso, Deus o honrou, dando um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então percebe a lógica do reino, não é? Aqueles que não pensam em si, pensam nos outros, estes é que são honrados. Tal como é Cristo, tal como aconteceu com ele, assim são os seus súditos, são os que o imitam. Por não pensar em si, por se sacrificar pelos outros, Cristo foi honrado. Recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Esse é o caminho dos imitadores dele. Aqueles que não pensam em si, aqueles que vivem para os outros, esses são os que serão honrados. Recebei esses homens aí em Filipos, diz Paulo, com alegria. Homens assim precisam ser sempre honrados. Que Deus nos ajude, meus irmãos, para que nós sejamos como Timóteo, sejamos como Epafrodito, imitadores de Cristo Jesus, a fim de que ele possa nos conceder a glória e a honra que ele concedeu a Cristo Jesus. Que ele tenha misericórdia de nós. Amém.